Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo as leituras proclamadas são profeta Isaías capítulo 63, Salmo 79 e primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 1. Iniciamos hoje o tempo do Advento. O primeiro domingo do Advento nos insere em um novo tempo da graça de Deus. E costumo dizer que enquanto celebramos ano após ano o tempo litúrgico da Igreja, é porque Deus está nos concedendo maior tempo de sua misericórdia, a fim de que o maior número possível de pessoas se convertam e tenham a sua entrada no céu garantidas. Desta forma, é bom sabermos que o calendário litúrgico da Igreja difere do calendário civil. O ano civil inicia-se a 1º de janeiro e encerra-se a 31 de dezembro. O ano litúrgico da Igreja inicia-se na primeira semana do Advento, ou a 4 semanas antes do Natal. E entre alguns detalhes, a diferença se dá especialmente, pois nesta vida presente, temos um tempo para ser vivido, ou seja, nesta vida temos o que chamamos de cronos. Temos um tempo cronometrado a todo instante. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, enfim. Ao celebrarmos a liturgia cristã católica, dizemos que entramos no tempo da graça. Na prática religiosa, o tempo da graça também é chamado de Kairos. No tempo da graça, ou Kairos, não temos um tempo como o temos no tempo do Cronos. Veja o que São Pedro escreve em uma de suas cartas. Ele escreve assim: Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Veja que na presença real diante do Altíssimo, diante de Deus, não teremos relógios, marcações para o nosso tempo, pois estaremos diante de Deus e não precisaremos mais da marcação de um tempo cronológico. Com efeito, isso só acontece no tempo do Cronos em que nós vivemos, o qual temos um prazo de vida estabelecido. No Kairos, ou tempo da graça, teremos a vida eterna, infinita, que nunca acabará. Por isso, não teremos marcação de tempo. Precisamente como acabei de citar a segunda carta de São Pedro. Veja só, o Catecismo da Igreja Católica caracteriza a graça da seguinte forma: a graça é uma participação na vida divina que nos introduz na vida trinitária. E pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, que é a cabeça da Igreja. Uma citação do Catecismo 1997. Portanto, como fomos afastados da graça santificante desde o início da criação, devido ao pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, então agora, neste tempo presente, precisamos
que esta mesma graça seja recuperada novamente para sermos participantes da natureza divina. Por isso, Isaías, na primeira leitura de hoje, suplica ao Senhor para vir até nós com a sua benevolência, pois somente um enviado do céu poderá nos reconciliar com a natureza divina. O tempo do advento, iniciado hoje em toda a igreja e que se prolongará durante 4 semanas, será um momento de graça, expectativa e espera, o qual aguardamos a chegada do Messias. Não por menos, o salmista de hoje também reza pedindo que o Senhor volte para nós a sua face. Vejam que, segundo a informação paulina na segunda leitura, tal oração nos devolverá a graça que tanto necessitamos para nos reconciliar com o céu. Além disso, a mesma graça nos concederá dons do céu, a fim de que sejamos revestidos da glória de Deus desde o tempo presente. Já no Evangelho de hoje, percebemos uma dupla chegada do Messias. São Marcos, que nos acompanhará neste próximo ano, também fala de uma segunda vinda. Para nós que vivemos já no 3º milênio de nossa era, fica pouco mais fácil de entender esta linguagem a respeito da primeira e segunda vinda do Messias. Hoje, nós já sabemos que o Messias nos visitou a primeira vez há mais de 2000 anos atrás. E por esta razão, São Marcos, que viveu no tempo de Jesus, no tempo da primeira vinda de Jesus, então, da mesma forma, ele fala-nos sobre a sua segunda vinda. Ou seja, ao mesmo tempo que nos preparamos para receber o Messias neste tempo do Natal, daqui a 4 semanas, também devemos estar preparados para a sua segunda vinda. A primeira vinda, o Messias veio nos chamar para a conversão, nos restaurar, nos salvar e nos conduzir para o céu. Em sua segunda vinda, Jesus não virá mais para nos convidar à conversão, mas virá para nos julgar de todas as nossas ações. A primeira vinda, chamado à conversão. A segunda vinda, julgamento e juízo particular e também final. Por este motivo, mesmo que liturgicamente estamos no tempo do advento, nos preparando para o Natal do Senhor, de natureza igual, devemos estar preparados para a sua segunda vinda. São Marcos diz que a segunda vinda do Messias será como um ladrão, ou seja, subitamente, um dono que voltará a qualquer instante para prestar contas de todos os seus bens. Veja que, neste sentido, celebramos no tempo do advento a preparação para o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus. Religiosamente, Jesus não quer nascer somente de forma ritualística em nossas igrejas, em nossos lares ou em nossas vidas particulares. Mas Jesus quer nascer em nossos lares e em nossos corações de modo real e concreto. Veja que na visão de São Gregório Magno, quando São Marcos diz assim: é como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, São Gregório diz assim, que em sua primeira vinda, o Filho do Homem nos concedeu a graça do Espírito Santo para realizar as boas obras, significando que os filhos da graça, os filhos de Deus, devem estar sempre vigilantes em oração e realizando as obras de misericórdia, a fim de que a chegada do Natal ou a volta do Filho do Homem não nos apanhem incautos, ou seja, desprevenidos. Sendo assim, querido povo de Deus, nos preparemos para o Natal como se fosse a segunda vinda do Messias. Bom e santo advento a todos.
Deus abençoe você e toda a sua família.